vezes alguém fala de algum restaurante, aquele restaurante lá, eu fui naquele restaurante, fui mal atendida, eu encontrei cabelo na comida, coisa desse tipo, a pessoa diz, nossa, eu não vou nesse restaurante, né? Ou para os homens, né, normalmente o pessoal fala assim, tia, não vai pela aquela rota ali que é puro buraco, né? E daí a gente pega e vai pela aquela rota, né? E daí a pessoa, não é que é puro buraco, é o cara que não sabe dirigir bem, por isso que sempre estraga nessa rota, acaba depois sempre furando pneu, ficando parado na estrada, aquela coisa, né? Então, são coisas que acontecem, as pessoas compartilham, a sociedade compartilha as coisas, né? E a gente vai criando conceitos sobre algumas coisas, vamos criando conhecimento sobre isso, né? A gente está sempre compartilhando coisas, vendo coisas. Hoje, a velocidade dos compartilhamentos é muito mais rápida do que era antigamente, né? Até parece que as coisas, e realmente, né, isso nos dá uma impressão que o tempo passa mais rápido, porque eu até no meu trabalho, eu costumo falar, eu tenho alguns fornecedores que são de fora do país, e a coisa é louca, porque de vez em quando o cara tem 4 horas da manhã, os caras estão mandando mensagem, ou eu tô mandando mensagem para eles. Antigamente, tu tinha que mandar um fax, fazer uma coisa desse tipo. Então, hoje a gente quer tudo instantâneo, né? Não existe, teoricamente, não existe mais final de semana, né? Todas as pessoas estão acessíveis quase que 24 horas por dia, então tu está sempre trabalhando, sempre ligado com tudo que está acontecendo, né? De vez em quando a gente tem, não sei se vocês têm esse costume, mas de vez em quando eu acordo de madrugada, venho no banheiro, tomar água, alguma coisa assim, tu dá aquela passadinha ali no celular e dá uma olhada assim, olha só, né, o que aconteceu. Aí tu tá em algum grupo, alguém lança uma notícia, olha ali. Então, de madrugada, né, a minha sogra não gosta muito de fazer isso. Ela gosta de dormir de madrugada, então, né, não sei, ela não deve saber o que eu tô falando. É a sogra. E outras coisas, né? Experiências que os pais tiveram, né? Pais, a gente tem muitas experiências e a gente quer passar para os filhos, para que eles, principalmente as ruins, a gente não quer que os filhos cometam os mesmos erros que a gente. Então, muitas vezes, algumas vezes com sabedoria, os pais passam isso, outras vezes simplesmente não faz porque eu não quero que faça, e o filho não fica entendendo isso. Eu mesmo já devo ter já agendei aqui umas 100 horas com o Davi, eu tenho até medo de eu passar tanto conselho para ele que o Piá vai ter até medo de sair na rua para viver, por causa que é tanta cabeça, né, tanta cabeçudice que eu fiz na vida e coisas, né, tanta coisa errada e, né, digo, filho não faz isso, filho não faz aquilo, filho, e, nossa, né, tem que até me segurar. Algumas coisas eu vou ter que deixar ele ir e aprender né, mas essa troca tem muito, né. É que nem alguém falar pra gente assim, não, eu dirijo há 20 anos sem carteira de motorista. Isso não dá nada, não dá nada. Aí a pessoa vai nesse embalo, primeira vez que pega o carro, tem uma blitz ali, toma o carro, a pessoa toma uma multa gigantesca, não sei o que, fica devendo por um bom tempo, aí a pessoa diz, né, que foi influenciada por uma informação, né? Eu tenho um amigo que ele trabalhava em Minas de vendedor, e daí a empresa chegou para ele e falou, cara, por que tu faz seguro de carro? Isso aí, cara, a gente já está aqui há 10 anos, nunca fizemos seguro. Isso aí é um dinheiro desperdiçado. Aí o cara, pois é verdade, pensando por esse lado e coisa, foi lá e tirou o seguro do carro dele, não deu outro. Virou o ano, capotou o carro, deu perda total, cara, acabou com a vida profissional do cara. Aí ainda tentou voltar da empresa e disseram, mas vocês que me falaram para não fazer seguro. Ele falou, não, isso foi uma dica nossa, não era para ti, era a decisão tua, né? O cara teve que acabar voltando para o sul, quebrou a empresa dele lá em Minas e coisa, né? Informações, histórias que vão sendo contadas e vão influenciando a gente em tomada de decisão, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, né? E assim vai. E a Bíblia faz muito disso. Muitas vezes as pessoas falam, por que a Bíblia tem tanta história de guerra? Né? Tanta história, tem história de romance, história de traição, história de perdão, por que se a Bíblia é um manual, por que ela não é objetivo? Faça isso assim, faça isso assado, faça isso assado. Algumas coisas até a Bíblia é bem instrutiva. Mas eu acho que as histórias elas têm um poder de ir mais profundo, por causa que ela gera uma empatia na gente, a gente se coloca naquela situação. Né, a gente vive aquilo e a gente diz, nossa, o que eu faria se eu tivesse ali, né? E olha só, a pessoa deve ter pensado isso. Então, Jesus usava muito parábolas para contar, né? Ele nunca era muito direto nas formas de pregar, né? Ele
parábolas, porque eu acho que fazia a pessoa ampliar a visão dela e ir muito além, né? E também para que fossem mais entendidas e tal. E uma das histórias, assim, que me chama muita atenção, muito na Bíblia, assim, que até logo quando eu comecei a caminhar nos caminhos, né, do Senhor, é a história de José do Egito. E é engraçado por causa que quando eu ouvi o pessoal falando, isso é muito pregado, né? José do Egito, eu acho que no mínimo, assim, uma vez por mês é pregado na igreja. Então, o pessoal ficava falando de José do Egito, e eu chegava o pessoal e falava assim, por que o pessoal chama de José do Egito, né? Eu sempre ouvi falar assim, José o carpinteiro, José o marido de Maria. Aí o pessoal, não, cara, José do Egito é outro cara. Não é o José, o pai de Jesus lá, né, padrasto. Mas eu disse, nossa, esse é o José do Gênesis. Aí eu fui atrás da história dele, né, e é realmente impactante, né, José, para quem não conhece a história, só um breve resumo, né, filho me fugiu agora de Israel, de Jacó, né, e ele foi vendido pelos irmãos como escravo, e daí começou a trabalhar numa casa, ia tudo muito bem, foi assediado pela esposa do patrão, foi parar na cadeia, e quando as coisas pareciam que estavam melhorando, piorava tudo de novo, e ele seguia sempre firme. José não desanimava, né? Ele, para mim, é um símbolo de resistência, de resiliência, né? O cara que não reclama das coisas. Ele realmente, né, é o que o cristão deveria ser, né? E pensando, né, em tudo isso, né, eu decidi compartilhar uma história com vocês hoje, fazer uma ilustração com ela, tá? Então, assim, que nem eu falei antes no começo, nós somos, assim, a grande maioria de ouvintes aqui hoje é mulheres. Eu não sei se vai fazer tanto sentido para vocês, tá? Mas eu espero que vocês se coloquem um pouco na visão masculina da coisa, tá? Por causa que, assim, essa história aconteceu em 2002. Foi o ano que eu fui recrutado para servir, né, nas Forças Armadas, né, servir no Exército. Então eu acabei ficando 5 anos lá. Mas no ano de 2002, né, eu até queria me servir, me preparei para isso fisicamente, não tanto psicologicamente, né? E entrei no quartel, né? Realmente era para tirar o couro, realmente era para criar o calo, é que nem quando a gente começa a capinar, né? Não sei como se vocês falam capinar aí, né? Com enxada, assim, carpir um lote, não sei como é que o pessoal fala aí, e vai criando calo nas mãos. E realmente, o exército é isso aí. Primeiro mês, principalmente, eles te levam ao extremo para te deixar tua casca mais grossa. Tu chega muito com mimimi e coisa, e o pessoal passa aquela lixa para, né, para te mostrar que tu realmente aguenta a coisa, né? E daí eu me lembro que assim, a gente teve um mês de internato, né? E era sugado, eles sugavam em muitas coisas, assim, tinha que comer em 5 minutos. Eu me lembro que a comida era quente e era um bandejão, e a comida era muito quente. A gente tinha 5 minutos para comer, eu pegava a sobremesa e misturava, ou tocava o chá junto, ou água gelada junto na comida, porque não tinha, ou tu fazia aquilo, ou tu não passava fome. Então, assim, banho em 30 segundos, e assim ia, né? Realmente é para te tirar da tua zona de conforto, né? Dormia pouco, né? Tava sempre errado. E aí chegou ao final desse um mês, né? Tu ingressa no quartel em março, e ao final de um mês, e aí teve uma semana de período normal, e entra-se o que eles chamam de campo básico, que é quando a gente sai do quartel, né? A gente vai para o campo mesmo. Era uma semana de campo, né? E aqui isso era abril já. Então, abril aqui no sul, esse ano não tá bem ameno, mas naquele ano de 2002 era frio, era muito frio, na verdade. Eu me lembro que a gente foi começar a ida para o campo, a gente ia em marcha, e já começou com um toró d'água, aquele que tu bota o pé, tu já tá todo encharcado, assim, tu botou o pé para fora, já tá todo encharcado. E eu me lembro que, nossa, ali já começou os desafios, tudo, mas a gente na adrenalina, campo e coisa, queria conhecer coisas novas, aquela, né, uma mistura de adrenalina com ansiedade, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né, nos prometiam muitas coisas, né, pro lado ruim, né, que a gente não ia aguentar, e só esse tipo de coisa, né, mas, então a gente fica naquela adrenalina. E daí tá ok, vamos pro campo, né? Chegando lá,
Até o primeiro dia foi meio tenso já, porque o pessoal começou a chegar com hipotermia, já teve algumas baixas e coisa. Aí o pessoal fez um café lá, mas daí depois daquele dia o tempo virou, né? Começou a ter um sol. E ok, as primeiras instruções foram legais, a gente fazia coisas diferentes, assim, coisas que realmente, assim, nossa, que legal que eu tô fazendo esse tipo de coisa, né? E a gente ficava bem, tava com uma adrenalina bem alta, né? Dormia pouco, dormia muito pouco, 2, 3 horas por noite, assim, né? Dormia às vezes molhado, mas assim, tava bem, tava legal. Só que começou a gerar, eram 300 recrutas, né, que é o pessoal que está nesse primeiro ano, e começou a gerar um burburinho ali no meio desse pessoal todo, de uma tal de uma instrução que tinha um tal de um túnel, e eu me lembro que o pessoal falava, nossa, essa instrução ali é, é bem difícil, não sei o quê, é tenso, tem um túnel, aquele túnel, nossa, o pessoal falava daquele túnel, isso começou a gerar aquele burburinho, assim, né, no acampamento, eu disse, nossa, comecei a ficar meio ansioso, aquele negócio de túnel, e túnel, e túnel, né, e o pessoal, e daí, de vez em quando, o pessoal falava assim, ainda falava, a saída do túnel é pela esquerda, a saída do túnel é pela esquerda. A gente encontrava de vez em quando o pessoal na hora das refeições, o pessoal falava, a saída do túnel é pela esquerda. Gente, que estranho isso, né? E aquela conversa aqui, que é isso aí, né? Aí chegou o tal do dia da instrução do túnel. E eu me lembro que, assim, era logo depois do almoço, e era um dia que tinha um sol, então a gente tinha acabado de comer, assim, já não estava dormindo, era um dos últimos dias do campo, assim, se eu não me engano, era na quinta-feira. E eu me lembro que a gente estava sentado assim ouvindo, então a primeira parte normalmente era teórica, eles nos botavam sentado no chão, né? Eu já estava, né, uma semana dormindo mal e coisa, tinha acabado de comer e estava batendo aquele solzinho, e aqui quando tá no inverno, bate aquele solzinho, chega a ficar aconchegante. E a gente ia para o campo, usava um chapéu com um número gigante assim em cima, né? Era o nosso número. Sei que o número aí em São Paulo até o pessoal faz zoeira. E daí não sabia, aqui no Sul não tem essa brincadeira, mas meu número era 1124. O pessoal brinca, né? 24, não sei o que. A Dai falou esse tempo, me explicou o significado. Mas era o meu número no quartel. Eu me lembro que a gente estava assistindo a instrução, né? E daqui a pouco foi batendo aquele sono, assim, né? Dando aquele calorzinho, o cara falando ali, uma coisa meio monótona e tal. Daqui a pouco deu aquele silêncio, assim, ó, aquele silêncio. Eu disse, nossa, que coisa, né? Aqueles 2 segundos que parece que tu tá uns 10 minutos ali em silêncio. E daqui a pouco começou a ecoar aquela voz de longe, assim, 24, 24. Até que uma hora assim, eu abro os olhos, o cara tava gritando: 24, acorda, tu tá dormindo, seu louco, não sei o quê. E eu, nossa, que é isso, né? Tava no quartel se usa a expressão torando. Eu não sei se da onde que veio isso, mas no quartel se fala isso, quando tu dá uma pescada. E eu tinha dado uma pescada e o instrutor viu, nossa, mandou, vai pra água. Lembra, era inverno, aí tinha uns açudes lá, só quero ver o teu gorro seco. Nossa, já comecei mal a tal destruição do túnel. Fui pra água, baixou minha moral, já tava começando, fiquei com frio, só o gorro ficou seco. Eu disse, ai, era o que eu precisava. Bora. Começou a tal destruição. E o pessoal, né, lembra, todo mundo lembra que o tal do túnel é pela esquerda a saída. Aí eu me lembro, tá, começou a instrução, fui lá, era cada um e de uma vez eles largavam assim, a cada 5 minutos ia uma pessoa, né, dava um apito lá e tu saía fazendo a instrução até que chegava num momento lá aonde que tinha o tal do túnel. Quando eu me deparei com o túnel realmente era uma coisa fora do comum, por causa que ele era parecia um bueiro, boca de lobo, eu acho que vocês falam, alguma coisa assim, aqueles onde é que capta a água das ruas, era muito pequeno. E eu não gosto de lugar apertado, de vez em quando eu tenho sonho com claustrofobia, né? E eu me lembro que, né, não tinha jeito, era ali o caminho. E o pessoal, bora, entra, puf. Escorreguei num túnelzinho assim, escorreguei num lugar muito apertado, cheio de barro, e eu fui caminhando. De dificuldade ali, né, com equipamento, capacete, né, usava um fuzil de instrução, fui indo, me arrastando, né, e aí eu cheguei num lugar assim, né, foi o túnel, não sei qual a distância, que era uns 10 metros, daqui a pouco eu senti um vão assim, e aí ele me veio na cabeça. A saída é pela esquerda. E eu senti um vão, era muito escuro dentro, porque eles tampavam esse túnel, ele era subterrâneo e tampavam. E tu ia se rastejando, tu não conseguia engatinhar. Eu senti um vão do lado pela esquerda. Mas quando eu olhei para frente, tinha uma luz. Daí me veio aquela decisão. Eu disse, cara, os caras estavam sacaneando.
Não é a saída pela esquerda. A saída está em frente. Está lá a luz, eu estou vendo uma luzinha. O que eu fiz? Decidir seguir em frente. Fui indo. Quando eu estava indo ali, rastejando, tal, já percebi que já entrou mais alguém no túnel. Comecei a escutar o barulho e coisa, e fui indo. Quando eu cheguei no final, lá onde é que estava aquela luz, tinha uma pedra em cima. Não era a saída, era só um buraco. E o que aconteceu? O pessoal me viu indo reto e vieram atrás de mim. E eu comecei a ficar, como eu tenho um pouco dessa questão de claustrofobia, eu comecei a ficar nervoso, por causa que eu disse, nossa, agora vai entrar um atrás do outro aqui, eu não vou conseguir sair, eu vou ficar preso nesse canto, eles vão me encurralar aqui, o que vai acontecer? E eu comecei a ficar meio nervoso, comecei a dar ré assim, aí batendo no pessoal que estava atrás, eles, ei, tá me batendo. Aí o pessoal já da instrução pegou uma dessas bombinhas e jogava para dentro do túnel, pum, dava um estouro, aí tu pensa, aí tava feito o nervosismo tava ali, todo mundo naquela adrenalina. Aí o pessoal conseguiu recuar, tinha 2 atrás de mim, recuaram. Eu recuei também, peguei a tal da esquerda. Aí, peguei a esquerda ali, fui indo, mas era uma escuridão. Era uma escuridão à esquerda. Eu disse, mas eles falaram que era pela esquerda, fui indo. Quando eu cheguei no final da esquerda, tinha que dobrar a direita. Aí tu fazia esquerda, direita. Aí tinha outra luz, era por isso que eu não conseguia ver. Aí eu disse, realmente, o caminho é por aqui. Aí fui indo rastejando. Aí começava a ter uma subidinha. Aí eu vi, botei a mão assim na frente, era uma loninha. Aí vocês pensam, parecia uma cena do Walking Dead, assim. Eu imagino, tô olhando de fora. Porque daí tinha uma lona. Aí daqui a pouco eu peguei assim, tentei ir de cabeça com o capacete, né? Pá. Aí o pessoal, não deu. Aí eu voltei, fiz assim com o braço. Aí daqui a pouco saiu um braço meu para fora da terra. Pá! Outro braço para fora da terra. Pá! Aí fui me puxando fora. Aí saí do túnel. Aí fiquei abaixado assim, ó. Aí eu olhei pro cara que tava ali, tipo, assim, consegui, né? Aí o cara olhou assim para mim. Não tá faltando nada? E aí ele falou, cadê teu fuzil? Eu tinha esquecido o fuzil dentro do túnel. Pá, cara, eu peguei e me atirei de volta no túnel, aquele fuzil tava grudado no barro, puxei o fuzil, aí peguei, quando eu consegui tirar o fuzil exausto, assim, peguei e me atirei no chão. Aí o cara, o que tu tá fazendo aqui? Some daqui, começou a gritar comigo, vai. Puf, me fui embora. Eu disse, nossa, cara, a adrenalina, assim, o coração saindo pela boca, né? E daí passou, né, uma experiência muito louca. Mas, né, eu tinha me preparado muito fisicamente, mas o meu psicológico não estava tão preparado, né, daqui a pouco para passar por coisas desse tipo, né? E assim, agora eu queria fazer uma analogia disso, dessa história com a nossa vida cristã. Quando a gente começa a caminhar na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, né? E a gente conhece do plano de salvação, conhece que Deus nos amou, que nos chamou desde o ventre da nossa mãe, que perdão, né, que mesmo que a gente erre, se a gente se arrepender, ele vai nos resgatar. A gente vai ficando naquela adrenalina, a gente devora a Bíblia, de vez em quando a gente não dorme, tudo que tem na igreja a gente participa, a gente está pilhado, sabe? A gente muitas vezes até rompe, assim, meio que meio que rompe com os antigos amigos, assim, se afasta deles, porque daqui a pouco a gente enxerga, fica meio pilhado, eu preciso disso, eu preciso de Jesus, né? E daí a gente vai naquela adrenalina. Só que assim, a gente vai na adrenalina e a gente escuta, sempre é falado, né, que dias maus virão. Só que parece que isso é uma coisa distante, né? Dias maus virão, ok, vai ser um diazinho mau, alguém vai me olhar atravessado e coisa. A gente, às vezes, não está preparado para os dias maus de verdade. Quando vem aqueles dias que realmente fazem um confronto tão forte com a gente, que a gente coloca todas as nossas certezas em xeque, né? Tem um versículo que fala isso na Bíblia, que diz assim, ó, que está lá em Salmo 23:4, super conhecido. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, está comigo, tu me proteges e me diriges. A palavra diz isso, desde o Antigo Testamento, em todos os momentos, né, que Deus sempre está com a gente, mesmo que a gente estiver passando por um vale à sombra da morte. E eu queria fazer uma analogia com o dia ruim, foi o dia do túnel para mim. E assim é a caminhada cristã. E às vezes nós temos três formas de agir
nos dias maus, quando as coisas vêm. A gente, assim, 3 tipos, né, que eu identifiquei. Tem aquele cristão que ele segue as instruções. Ele acredita que Deus está reinando na sua vida. Ele não anda por vistas. Ou seja, ele é aquele cristão que se dizia a instrução que tu tinha que pegar a esquerda, mesmo que tu não visse uma saída, tu entrava no túnel e tu pega a esquerda, acreditando que ao final do caminho da esquerda, tu vai ter uma saída. Né? Esse é aquele que passa perseverando. Ele não tá vendo saída ali na frente. Ele não tá vendo, não tem algo que diz para ele que assim, ó, bah, quando tu chegar na esquina, tu vai ver uma luz. Mas ele não seguia por vistas, ele realmente acredita em Deus e persevera no caminho. Tem outro tipo de pessoas que decidem trilhar o seu próprio caminho. Eles sabem da palavra. A palavra diz perdoa, mas ele diz, a palavra diz perdoa, mas não nesse caso. Né? A palavra diz dá outra face. Não, mas ele bateu com força. Se eu der a outra face, sabe? Aí eu vou parecer um fraco, sabe? As pessoas às vezes vêm e dizem, não, mas tu não pode. Tu não é um capacho. Tu não pode deixar que as pessoas pisem em cima de ti. Mas a palavra não diz, muitas vezes, a palavra não diz que a gente deve fazer contra, né? Então, algumas pessoas, elas decidem trilhar o próprio caminho, que foi o que eu fiz nessa situação do túnel. Eu sabia que a instrução, o pessoal tinha dito, vai pela esquerda. Eu olhei e disse, não, o pessoal estava me sacaneando. Isso aí era sacanagem. Eles queriam que eu fosse por ali por causa que era só uma pegadinha. O caminho certo é seguir em frente, é seguir nessa direção, sabe? E tem pessoas que vão e que quebram a cara. E muitas vezes elas não vão sozinhas. Elas acabam indo e outras pessoas te seguem ainda. E tem uma coisa que acontece muito, eu fui confrontado esses dias por um parente sobre isso. Aquela coisa que se diz assim, mas todo mundo faz isso hoje em dia. Isso aí é um pensamento antiquado que tu tem, sabe? E isso é uma coisa muito, muito problemática, porque a gente se guiar pelo que todo mundo faz, mesmo quando o que a Bíblia fala é contrário ao que todo mundo faz. A gente diz, não, mas daqui a pouco isso servia lá para os tempos para os antigos tempos. Hoje em dia isso não se aplica mais, né? E aí algumas pessoas acabam te seguindo nisso. Só que tem um momento que tu vê que aquele caminho não vai te levar a lugar nenhum. E aí, dessas pessoas que decidiram trilhar o caminho, nós temos 2 tipos dentro disso. Tem as pessoas que decidem, que elas viram que elas foram pelo caminho errado. E elas decidem voltar atrás, se esse caminho não vai me levar a lugar nenhum. E decidem voltar. E o que a volta faz quando tu foi num caminho errado? A volta, às vezes, tu vai machucar pessoas. Porque tu começa a querer voltar. Tinha pessoas que estavam contigo que não vão aceitar, que agora tu vai mudar de vida, que tu arrependeu. A volta, ela é dolorosa, porque às vezes tu vai ter que te humilhar, vai ter que pedir perdão. Às vezes tu magoou alguém, sabe? Às vezes tu tava errado, sabe? Tu tomou decisões, o teu orgulho, tu vai ter que quebrar realmente o orgulho, sabe? E mas tu volta pro caminho, né? E deixa eu só me achar aqui. E assim, ó, e ao sair desse caminho, muitas vezes, é complicado, porque quando tu vai, tu faz a volta, às vezes tu não tem mais aquilo que tu tinha, sabe? Tu perde coisas pelo caminho, amigos, sabe? Às vezes é isso, tu tem que reconstruir. Tem pessoas que seguem um caminho errado e quando elas voltam, elas querem que tudo igual como estava antes. Ah, não, mas peraí, vocês têm que me tratar igual como vocês me tratavam antes. Né? A gente não dá oportunidade para as pessoas se acostumarem com aquilo, refazer as amizades, sabe? Voltar, assim, admitir o erro é doloroso, sabe? Mas é o caminho certo. E tem um terceiro tipo de pessoa que fica no túnel, sabe? Que é um tipo de pessoa que segue no caminho errado, tá vendo que não tá dando em lugar nenhum, mas não decide não se arrepender, sabe?
tá vendo que aquilo não vai dar em nada, mas assim, decide trilhar o seu próprio destino, sabe? Que a pessoa que vai se afastando de Deus, ou ela fica na expectativa que lá na frente vai ter algum desvio. Ah, não, mas na frente certamente vai ter alguma coisa que eu vou conseguir voltar para o caminho lá na frente, né? O caminho não é voltar da onde que eu caí. A Bíblia fala, né? Volte, lembre-se da onde você caiu, né? Lembre-se da onde você caiu. E tem um versículo que eu queria compartilhar, que ele está lá em João 16:33. E ele fala bem sobre isso. Ele fala assim, ó, eu digo isso para estarem unidos comigo. Para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. Sofrimentos vão acontecer. Só que a gente tem que saber a rocha onde que a gente está alicerçado. A gente não tem que se desesperar, sabe? A gente não tem que jogar tudo pro alto. E a gente costuma, assim, pelo menos eu costumo fazer isso às vezes diariamente, sabe? Em algumas situações, a situação diz, cara, tu tem que, né? Eu li até uma frase hoje, eu não me lembro bem certo aonde, bem exatamente como ela fala, mas ela dizia uma vida de, uma vida exemplar fala mais que uma pregação, alguma coisa assim. E muitas vezes a gente bota o nosso ego acima de tudo, sabe? Ah, a pessoa me ofendeu, tem que ouvir de volta, sabe? Ou isso não é justo, né? A questão da justiça é complicada, né? Então, mas assim, a questão tá, e se a gente errar? A gente vai voltar atrás, a gente vai quebrar esse nosso orgulho, sabe? A gente vai enfrentar isso. É algo que eu queria, assim, compartilhar, assim, pra gente refletir, por causa que, às vezes, sempre o dia mal vem. Eu queria só fechar, assim, com uma frase que eu achei bem legal, assim, que esse aqui é o Evangelho segundo Rock Balboa, que ele fala assim, ó, ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater, se trata de quão forte você pode ser atingido e continuar seguindo em frente, sabe? É nisso que resulta a vida. Não de a gente bater forte de volta, e sim o quanto a gente consegue aguentar e seguir em frente, perseverar. E é isso que para mim é o que a palavra diz, sabe? Que mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que a gente não esteja vendo saída, né? A gente tem que seguir acreditando em Deus, mesmo que não tenha visão, mesmo que esteja escuro, sabe? Mesmo que outras pessoas estejam falando para a gente seguir um caminho diferente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está falando, volta, tá, não é esse o caminho, mas se a palavra de Deus diz que é aquele, persevera. Né? É isso aí que eu queria compartilhar hoje. Tá certo, gente? Certo. Muito legal. Muito. E uma coisa que, inclusive, foi que a gente pensou nessa música aqui, que eu fiquei refletindo, né? Pode ser que naquele momento lá no túnel, você, tipo, emocionalmente, aquele momento de ansiedade, de caraca, eu tô indo pelo caminho errado, tem gente atrás de mim, eu vou ficar preso aqui. Às vezes a gente esquece que tem uma saída. Às vezes a gente esquece que esse túnel tem uma entrada e tem uma saída. O dia mal começou e o dia mal vai acabar. E às vezes a gente fica tão preso no quão bom ou quão mal está sendo aquele momento, aquela estação, que a gente se esquece de Jesus, no sentido de, tipo assim, a gente só pensa no túnel, a gente se esquece da saída, a gente esquece que depois, igual quando você saiu do túnel, você já queria, cara, cansei, aqui por mim deu. Mas não, era tipo, levanta, ainda tem outras coisas para serem vividas. E essa música é uma música que a minha mãe vai saber, a gente cantava bastante na minha igreja. E é uma música que eu gosto muito, porque eu acho que coloca nosso coração no lugar certo quando se trata de dias maus. Às vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, e vamos lembrar, Jesus falou que a gente ia passar por momentos difíceis. Às vezes a gente se esquece de que ele continua sendo bondoso e a glória continua sendo dele. Ele continua sendo gracioso, ele continua sendo um Deus de amor. E a nossa postura diante de um dia mau tem que ser de glorificar a Deus,
Porque a gente sabe que ele é glorioso, a gente sabe que ele é essa pessoa. Eu tô começando a dar música de novo. É. Mas, tipo assim, quando a gente pensou nessa música, me veio muito isso no coração. Da gente compreender, da gente entender de que no dia bom e no dia mal, a glória é dele. No dia bom e no dia mal, ele é gracioso, ele é majestoso, ele é bondoso. Então, assim, que a gente possa, eu, falando de mim, às vezes a gente tá num dia mal, a gente tá numa estação ruim, a gente tá num momento de aflição e a gente quer que a aflição mude. A gente quer sair do túnel, sabe? A gente quer, tipo assim, eu quero que a situação mude. Só que, usando ali o exemplo do Diego, a gente às vezes não quer voltar atrás e ir pelo caminho certo. A gente quer que magicamente o túnel desapareça. Eu nunca tenho entrado nele pela primeira vez. A gente não quer que o problema seja. A gente não quer passar pelo problema, a gente quer não estar nele. E aqui eu gostaria que a gente pensasse, que a gente colocasse nosso coração nessa posição de que, Senhor, pode ser que no momento eu esteja num túnel. Pode ser que no momento eu olhe para todo lado, eu só vejo que tá escuro, eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer, eu tô desconfortável, eu tô aflita, eu tô angustiada, eu tô ansiosa, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero me posicionar como você me chamou para me posicionar. E, e aí. Deixa eu só complementar, Anne. Desculpa. Não, não. Bem no teu. Uma coisa que, sabe aquele dia de manhã que tu acorda, tu abre os olhos e aí vem a situação. E daí tu diz, cara, não era um sonho. É real, sabe? Porque às vezes tem coisa que a gente tá tendo um pesadelo de noite. E daí de manhã a gente acorda e a gente, ufa, era só um sonho. Mas tem dias na vida que a gente acorda de manhã e a gente gostaria que aquilo tivesse sido um pesadelo. E a gente acorda e a gente vê assim, cara, é real, eu tô vivendo isso. Eu tô num dia muito mal. Ou eu não sei por quanto tempo isso aqui. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar tudo isso? Tem dias que a gente se sente tão fraco que a gente não tem, que a gente diz assim, nossa, eu queria sumir, eu queria desaparecer, né? E é nesses dias, é que nem dieta. A gente está em dieta de vez em quando, né? Não, sabe, de vez em quando a gente bota alguns propósitos, não vou comer isso, aí tem aquele dia que tu tem um dia ruim e tu chega em casa e quer saber, vou chutar o pau da barraca, sabe? Então, às vezes a gente faz isso com a nossa vida cristã. O dia tá ruim e ao invés, aí a gente diz, eu tô tão mal que eu não quero orar. Eu tô tão mal que eu não quero ouvir a palavra. Tá tão ruim que ouvir a palavra tá, sabe? E é o contrário. A gente, porque a palavra ela tira esse ranço, sabe? Ela vai quebrando esse cristal assim, né? E eu acho que quando a gente se expõe a ela, ela tem esse poder de penetrar. Só que às vezes o que acontece que e é uma coisa que às vezes eu brinco assim, em algumas situações a gente tem que estar, eu brinco, falava assim esses tempos com o pessoal lá na igreja, que normalmente a gente está preparado, tá? A gente está olhando para frente e diz, que a gente vai ser afrontado, então cuida aqui, mas a gente está olhando para frente, só que as batidas podem vir de outros lados, e a gente estava preparado para X, mas se acontece Y, aí eu não estava preparado. E eu digo, cria uma rota mental. Cria uma rota mental para dizer assim, se eu entrar, tipo um plano de fuga, se eu entrar em situação de desespero, eu vou botar um play nesse louvor, eu vou ouvir um louvor, eu vou me forçar a ouvir um versículo, eu não vou cair, porque o que o inimigo quer realmente que ele faz, quando ele consegue te colocar numa situação complexa, o que ele mais quer é tentar te afastar da palavra e de pessoas que vão te falar alguma coisa. E às vezes tem situações onde é que a gente fica com vergonha, a queda é tão feia que a gente fica com vergonha e a gente inclusive se afasta dos nossos amigos, porque a gente diz, nossa, o que eles vão pensar de mim, sabe? Então,
cara, é tudo que o inimigo quer, te isolar. É que nem um lobo caçando. Ele isola a vítima e depois ataca, sabe? Ele isola. Então, quando a gente se isola, quando a gente se fecha, quando a gente... Isso vira um campo fértil, sabe? Eu me lembro de situações da minha vida onde é que eu disse, nossa, cara, eu caí como um passarinho bobo na arapuca, sabe aquele passarinho que vai ali, tu puxa a cordinha e ele pegou pelo pé e tá feito, pegou o passarinho, sabe? E eu disse, cara, como assim? Como é que eu fui tão ingênuo? Como é que eu fui tão, né, olhando a situação de um prisma diferente hoje, sabe? O inimigo montou um armadilhão e eu fui ainda achando que estava certo, porque coisas desse tipo afloraram dentro de mim. Me afastar dos amigos, me fechar, me dizer assim, não quero nem orar, nem ouvir palavra, nada, nada. Vou procurar em outras fontes, vou dar uma espairecida, vou dar um tempo da igreja. Coisas, se algum dia vocês falarem algumas dessas palavras, liguem um sinal de alerta. Vou dar um tempo da igreja. A coisa está um pouco pesada, eu acho que eu tenho que dar um tempo. Tem coisa errada acontecendo, sabe? E sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou? É tipo assim, sabe quando às vezes você foi lá, uma hora você falou assim, de voltar onde você caiu. Às vezes a gente vai caindo tanto que quando a gente cai em si, sabe, quando a gente percebe, tipo, nossa, onde eu tô? Parece que é impossível saber onde você caiu. Tipo assim, você olha e fala assim, cara, nem sei onde eu tô, não sei quem eu sou, não sei como eu cheguei aqui, não sei sair daqui. E quando você falou isso, eu fiquei pensando como é importante a gente cultivar um relacionamento de sensibilidade com o Espírito Santo. Porque é aquela coisa, se eu tropeço uma vez e eu já me repreendo e eu já presto mais atenção e eu já mudo o meu comportamento, eu não vou caindo mais e mais e mais e mais. Agora, às vezes a gente se coloca num lugar onde a gente ignora os pequenos tropeços, a gente ignora eu faço muito isso, tropeçar na linha do rejunte, faço isso o tempo todo. Então, assim, às vezes a gente ignora que a gente tropeça na linha do rejunte toda hora. A gente começa, passa, tropeça. Ah, não, tudo bem, tropeça. Ah, não, tudo bem. E chega uma hora que, para onde a gente olha, a gente vê decepção. E eu fiquei pensando também que nisso que a gente vai entrando nesse lugar de uma não sensibilidade ao Espírito Santo, a gente vai adentrando nesse lugar de eu não tenho como sair daqui. E me veio muito o que a tia Neucipe falou na semana passada, de Hebreus. É, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque eu preciso de fé para chegar e eu falar com Deus e eu crer que Ele está me ouvindo. Eu pedir perdão e eu crer que Ele me perdoou. Eu preciso de fé para eu chegar com ousadia e confiança no trono da graça e falar: Jesus, eu não sei, eu não sei onde eu tô, não sei o que está acontecendo, não sei aonde dói, porque tudo dói. Mas é preciso dessa fé de que, tipo assim, eu estou falando, o Senhor está me ouvindo. E uma coisa que é muito, muito interessante, né? Que isso que você falou de ser isolado, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir, seja ouvir a palavra do Senhor, seja ouvir o testemunho, seja ouvir palavras de ânimo. E às vezes, quando a gente se encontra nesse lugar de um monte de tropeços e a gente vai se isolando e a gente vai ficando cada vez mais isolado, a gente vai perdendo a nossa fé. E é uma coisa que, assim, minha mãe sempre falava isso pra mim, em outro contexto, mas sempre fala pra gente que o diabo nunca vai chegar com você com a morte. Tipo assim, vou tentar você com uma coisa horrível, com um abismo. Não, porque isso não é atraente. Isso eu não vou querer. Eu não vou querer ir lá numa coisa horrível. Mas uma coisinha pequenininha, um pouquinho deturpada. Ah, não, tudo bem, isso aqui é tranquilo. E aquilo também de ninguém tropeça no Everest. A gente tropeça uma pedra Exato. suficiente para a gente Na linha do rejunte. Passar meio despercebido. Sim. Então, assim, eu tava pensando nisso essa semana, tava refletindo muito a respeito daquilo que ataca a nossa fé e que a gente deveria se posicionar mais em um contra-ataque, no sentido de um posicionamento. Porque às vezes a gente permite com que coisas que ofendam, e por ofendam machuquem, firam a nossa fé, estejam no nosso dia, estejam no nosso coração. Então, assim, nunca vai ser algo, o pecado nunca vai chegar no coração da Elise e falar assim: me dá toda a sua fé, que não é mais para você crer no seu Senhor.
mas é um pouquinho de incredulidade aqui, um pouquinho de se afastar ali, um pouquinho disso aqui e ali, e chega um momento que você para e você fala assim, cara, eu não sei onde eu tô. Para onde eu olho tem lama, para onde eu olho não tem ar, para onde eu olho eu tô presa. Então, assim, quando a gente pensou nessa música, me veio muito, eu senti muito forte no meu coração que o nosso posicionamento num dia mal é um posicionamento cheio de fé, é um posicionamento de quem entende que o dia mal não é determinante, ele é um dia, sabe? A gente não. Minha mãe também sempre fala isso, mãe, você tá cheia da sabedoria hoje. Minha mãe sempre fala pra mim que não precisa de fé pra saber que o sol vai nascer amanhã. Eu não preciso, porque a gente vê isso acontecendo dia após dia. Você precisava de fé, você fala assim, nossa, Jesus vai voltar amanhã. Nossa, preciso ter fé dizendo que Jesus vai voltar amanhã, preciso estar crendo de verdade. Mas, tipo assim, se a gente vai falar, sabe, o sol vai nascer amanhã, eu vou acordar amanhã, a gente não costuma ter fé nessas coisas. Então, aqui quando eu falo assim, é um dia mal, um dia é um período curto, um dia passa, um dia é uma coisa que eu aprendi uma vez em terapia, numa sessão de terapia que eu fiz, que falou assim: será que aquilo que está te incomodando hoje, que está te tirando a paz, que está te tirando do sério, daqui a uma semana vai importar? Daqui a um mês vai importar? Daqui a 10 anos vai importar? Existem coisas que são aflições grandes que sim, daqui a 10 anos vão importar, mas existem coisas que a gente simplesmente entrega a nossa paz e larga ela para trás, sabe? Onde é tipo assim, é um incômodo, é uma discussão, é uma discórdia, é uma raiva, e a gente vai perdendo a nossa paz, a gente vai entregando a nossa paz, entregando a nossa fé por algo que vai passar, por algo que não é tão relevante assim. Então, assim, quando a gente pensou nessa música, eu pensei muito assim, o nosso posicionamento diante de um dia mau, diante de uma dificuldade absurda, diante de uma tristeza, diante de uma dor, é um posicionamento cheio de fé, é um coração que confia. E é isso que. Quer falar algo? É isso que a gente estava pensando. É uma música que eu não sei se todo mundo aqui conhece, minha mãe conhece, mas não sei se todo mundo aqui conhece. Mas se você não conhece, eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção na letra e refletisse nela, sabe? Tipo assim, absorvesse, porque ela é realmente muito, muito, muito boa. É isso. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre.
pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Sempre, sempre, amém. Eu queria que a gente prestasse atenção no refrão mais uma vez. Eu vou ler uma vez, eu queria que a gente, sabe, absorvesse, é o selar do salmo, sabe? Que a gente ouvisse e falasse, refletisse. Não há medo que prevalecerá, o teu amor venceu. E teu amor venceu, e se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei para você, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Quando a gente tá num momento ruim, às vezes é bobo eu falar assim, canta, dança, se alegre, mas quando a gente tá num momento muito ruim e muito difícil e a gente se posiciona em fé, é isso. É mesmo, né, fé é a certeza das coisas que a gente não tá vendo. Eu só tá conseguindo ver lama, só tá conseguindo ver medo, só tá conseguindo ver aflição, só tá conseguindo ver raiva, e eu olho e falo, isso aqui é um dia mau. E eu vou cantar para você, eu vou dançar para você, vou me alegrar com você, porque eu sei que isso aqui é um dia mau. E dias bons e dias maus vêm e vão. Então, eu preciso me posicionar naquilo que eu sei que é a tua presença, a tua bondade, a tua graça. É só uma vez para a gente refletir nisso. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Jesus, que a gente possa ter a certeza de que o teu amor venceu, o teu amor é soberano sobre todas as coisas, que todo momento de medo, todo momento de aflição, todos os túneis sem saída, todos os lugares escuros que a gente possa estar passando, que a gente possa passar, que a gente tenha a plena convicção, a plena certeza e fé de que o teu amor venceu. Jesus, eu peço para que o nosso coração se encha de fé nesse momento, que teu Espírito nos capacite em fé, para que a gente possa olhar para, não importa que dia mal que a gente possa estar vivendo, que a gente possa olhar para esse dia e falar, você é um dia, você vai passar e eu vou continuar dançando e cantando para o meu Senhor, porque eu creio na graça e na bondade dele. Senhor, eu peço para que teu Espírito venha testificando em nosso coração a certeza de que a tua graça nos basta, de que a tua graça nos cerca, nos enche, nos encontra, não importa onde a gente esteja. Jesus, eu peço para que o teu Espírito venha e nos capacite em ânimo para recomeços, ânimos para dar uns passos para trás e voltar e encontrar o caminho certo. Jesus, que teu Espírito venha e revele onde foi que a gente tropeçou, em qual pedrinha foi que a gente caiu e perdeu um pouco da nossa fé, em qual rejunte a gente deixou o pé para trás e caiu, para que a gente possa entender onde a gente precisa prestar mais atenção, em o que a gente precisa entregar mais para ti. Jesus, eu peço para que você venha enchendo os olhos de cada um aqui com muita fé, para que possam enxergar além do que as circunstâncias estão mostrando. Jesus, que em cada conflito, em cada situação de trabalho, em cada doença, em cada aflição, em cada angústia que possa estar no coração, Pai, que os olhos cheios de fé possam olhar e falar, eu creio naquilo que Jesus está fazendo aqui, eu creio que o teu amor já venceu, eu creio que você é o suficiente para transformar qualquer situação, eu creio que você é suficiente para me levar através desses dias maus, Pai, vai em direção a mais perto de ti, Pai. Muito obrigada, porque você é sempre a luz em toda situação, você é a lâmpada para os nossos pés, você é o que mostra o caminho, você é aquele que nos diz em qual vereda da justiça atravessar, Pai. Muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada pelo teu amor, Pai, muito obrigada. Amém. E agora, gente, a gente sempre faz isso
no final, mas a gente gostaria de saber se tem algum pedido de oração para a gente orar e para a gente poder encerrar. E aí, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, e é o que a gente sempre fala, mas que a gente possa orar orações que exijam fé. Tem um devocional que eu fiz uma vez que falava das orações perigosas, orações que você precisa fazer com muita fé. Então, que a gente possa fazer orações perigosas hoje, orações que exijam o nosso posicionamento em fé, exijam o nosso coração centrado em Cristo. E é isso, se alguém tiver algo para compartilhar com a gente, eu vi que a Marilu escreveu algo aqui. Bom, Amém. Glória a Deus. Glória. Graças. Amém. Grato, Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém. amém. Tia Nilva, você quer compartilhar algo com a gente? Achei linda a palavra, né? Muito boa. Louvado seja Deus. E quero apresentar também pedidos de oração, tá? Queria que vocês me ajudassem a orar pelo Samuel, ele ficar firme mesmo na fé, na presença de Deus, né? Ter a própria experiência dele em Jesus. É um momento muito delicado da vida dele, tá bom? Em nome de Jesus, uma oração muito especial por ele. Amém. Tia, perdão, não consegui ouvir. Por quem? Tá sem som. Tá sem som. Desculpa. Pelo Samuel, tá bom? Para Deus centrar realmente ele nessa fase da vida, para ele está tendo ótimas oportunidades, sabe, para ele, de estudo, um monte de coisa, para ele centrar, né? Para ele ir bem, se dar bem, porque, né, ele tem que lutar também por ele, tá bom? Em nome de Jesus. Isso. Mais alguém? Tá bom, Vi. Vou orar então, tá bom? Qualquer coisa vocês colocam no chat. Amém. Eles estão com Covid? Tudo certão? Tá bom. Pessoal, Oi, Lu. oi, boa noite para todos. Eu queria só agradecer pelas orações, tá bom? Tá bom. Muito bom ter você com a gente aqui. Obrigada. Vamos orar então. Jesus, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada pela tua graça, que cada vez mais nos cerca, nos enche da certeza de que você é bondoso conosco, de que você é gracioso, de que você está no controle. Jesus, muito obrigada pela noite de hoje, muito obrigada porque você nos reuniu aqui. Como a gente disse no começo, muito obrigada, porque se a gente está aqui hoje, se a gente está reunido aqui, é porque o Senhor quis, é porque o Senhor
colocou o propósito nisso, porque o teu Espírito nos trouxe até aqui. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela palavra do Diego, muito obrigada pela vida dele. O Senhor sabe o quanto ele tem sido usado, o quanto ele tem ministrado nossos corações, não somente com as suas palavras, mas com o seu comportamento. Pai, muito obrigada pela família dele, muito obrigada, porque o Senhor tem colocado no coração dele para cada vez mais se posicionar em sacerdócio, Pai. Muito obrigada, porque a gente tem provado frutos da obediência dele. Muito obrigada, Pai, pela vida dele, da Dayana, do Davi, e pela maneira com que eles estão sempre conosco e estão sempre vivendo contigo, Pai. A gente consegue provar muito da vida que eles têm vivido contigo. Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pela certeza de que os dias maus passarão, Pai, que o Senhor continua sendo bom. Muito obrigada, porque sempre existe um caminho, sempre existe uma resposta. Pai, eu gostaria de agradecer pela vida da Marilu, gostaria de agradecer pelo caminho que trouxe ela até aqui, Pai, e gostaria de agradecer pelo casamento dela. Eu peço para que o Senhor enche o coração dela de sabedoria, peço que o Senhor venha e renove espiritualmente os votos que ela e o marido dela têm um com o outro, Pai, para que eles possam olhar uns para os outros e lembrar, Pai, daquilo que o Senhor já fez na vida deles, daquilo que o Senhor já colocou no coração deles. Pai, que o amor na vida deles seja renovado, que a graça um sobre o outro seja renovada e que a sabedoria também seja renovada. Pai, eu peço para que eles possam olhar uns para os outros da maneira com que você falou que é para a gente olhar, Pai. Peço para que você venha e encha o coração deles, Pai, com muita graça, com muita misericórdia. Eu peço para que você abra os olhos dela, para que ela possa enxergar maneiras sábias de lidar com as coisas que ela tem vivido. Pai, eu também peço pela vida do Fernando, primo do Vitor, Pai, eu peço para que o Senhor venha e restaure a saúde dele, que eu peço para que o Senhor venha e toque na vida dele neste momento que ele está no hospital, peço para que o Senhor capacite os profissionais de saúde, capacite os enfermeiros, capacite os médicos, os futuros fisioterapeutas, Pai, e tranquilize toda a família, Pai, que todo mundo que conhece ele, todo amigo, toda família que possa estar angustiado com essa situação, que teu Espírito venha e traga paz sobre esses corações, traga a paz da tua soberania, a paz da tua graça, Pai. Eu peço para que você venha e restaure a saúde física dele, restaure a saúde emocional dele, restaure a visão dele sobre as coisas, Pai, para que o Senhor venha e restaure por completo a vida dele. Também peço, Pai, para que o Senhor continue. Agradeço muito pela vida da Rafa e peço para que o Senhor continue esse processo de cura, esse processo de restauração da saúde dela, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha e abençoe a vidinha dela, abençoe o coração dela, que o Senhor cuide dela, Pai, assim como um pai cuida de uma filha, que a saúde dela em breve vai estar completamente intacta, completamente bem. Ela vai estar em casa com os pais dela, que também estarão muito bem de saúde, Pai, muito restaurados, muito em paz com toda a situação. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor veio e curou a vida da Jai, que o Senhor curou a mãe dela. Nós cremos, Pai, que tudo isso que aconteceu foi para um propósito maior e nada nunca saiu do teu controle, da tua soberania. Muito obrigada por isso. Também peço em relação aos pais do Beto, que também estão com Covid, eu peço para que o Senhor venha restaurando a saúde deles, peço que o Senhor venha protegendo o coração do Beto e dos amigos e da família deles, Pai, para que eles não possam em nenhum momento se envolver com ansiedade, mas que eles tenham a certeza de que o Senhor é soberano sobre a vida dele, de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está de fato, colocando as suas próprias mãos e moldando algo maior do que a gente pode estar vendo aqui. Senhor, venha estenda as suas mãos sobre a vida deles, Pai, que cada profissional da saúde, cada médico, cada enfermeiro, Pai, possa estar com o cuidado pleno ali, possam estar capacitados, possam estar empenhados em gerar o melhor tratamento possível. Nós também pedimos em relação ao Samuel, Pai, eu peço para que o Senhor encha o coração dele com temor, para que ele possa tomar decisões lembrando de Ti, Pai. Tua palavra diz para a gente lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que os dias maus venham. Nós entendemos que o Samuel já viveu muitos dias maus, e nós, Pai, clamamos por misericórdia sobre o coração dele. Peço para que tua graça esteja com ele dia após dia, para que o teu amor cerque ele constantemente, e que o temor gerado pelo teu Espírito esteja com ele.
Pai, nós agradecemos pela vida dele e nós cremos que existe um propósito maior do que os nossos olhos podem ver, Pai. Nós pedimos para que o Senhor continue a obra que você já começou na vida dele. Pai, nós também gostaríamos de agradecer pela vida da Lu, pela vida do Robson, Pai. Nós primeiro gostaríamos de agradecer o empenho que a Lu está tendo em amá-lo, em amar as filhas dela, a Ana Beatriz, a Maria Fernanda, Pai. Eu peço para que o Senhor venha e enche o coração dela com paz, enche o coração dela de alegria, enche o coração dela de amor, Pai. Que ela possa olhar para todas as situações que ela está vivendo e fale: como eu sou amada, como eu sou agraciada. Pai, nós agradecemos pela melhora que ele passou, que ele conseguiu ir para o quarto. Nós agradecemos pela visita que ela pôde fazer a ele. Nós agradecemos por aquilo que você já está fazendo. Eu peço para que todo o processo de cura seja eficaz, seja veloz, Pai, e que logo, logo ele possa estar de volta na casa com elas, Pai, amando essa família, amando uns aos outros, Pai, renovando graça dia após dia um com os outros. Nós também agradecemos pela vida das meninas, da Ana e da Mafê, Pai, para que no aniversário delas, Pai, elas possam ter a certeza de que existe um Deus e que esse Deus ama muito elas, que esse Deus tem cuidado delas, que esse Deus tem moldado tudo ao redor, Pai, para que elas sejam amadas, para que elas sejam cuidadas. Nós pedimos para que o Senhor venha e as abençoe, para que o Senhor venha e enche o coraçãozinho delas, Pai, com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua graça, com o teu temor. Nós pedimos para que a Lu e o Robson sejam capacitados para criar, para educá-las, para criá-las, Pai, nos teus caminhos, para que elas possam estar sempre protegidas pela obediência, Pai, que elas possam ser sempre protegidas pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Nós agradecemos pela vida de cada um que está aqui, nós agradecemos pela oportunidade de fazer essa reunião, nós agradecemos por todas as coisas que nos trouxeram até aqui. Eu peço para que teu Espírito venha e nos traga paz, nos traga contentamento, Pai, em não entender as situações que a gente vive. Que a gente possa entender de que a gente não precisa entender todas as coisas o tempo todo, porque a gente precisa confiar na tua soberania, confiar na tua bondade, confiar no teu amor. Jesus, muito obrigada por cada dificuldade que nos ensinou a confiar mais em ti. Muito obrigada por cada momento de angústia que nos fez confiar mais em você. Também agradeço, Pai, por tudo aquilo que você tem feito na minha vida, tudo aquilo que você tem feito através da minha vida. Obrigada, Jesus, porque eu vou para lá, eu passei na faculdade, eu vou ser capacitada para fazer aquilo que você me chamou para fazer. Muito obrigada, Jesus, porque você não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste. Muito obrigada porque você não deixa de nos amar, mesmo quando nós deixamos de te amar, mesmo quando nós deixamos de nos amar. Jesus, eu peço para que nosso coração se encha de temor, se encha de amor, se encha de tremor, Pai, para que a gente possa cada vez mais viver com intensidade, com fervor e com verdade aquilo que você nos chamou para viver, que é o teu amor, a tua vida. Jesus, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui, que nós possamos viver uma vida, uma semana, um dia, uma noite abençoadas, Pai. Muito obrigada. Amém. Agora, pensar, a gente tem uma. Oi, pode falar.
A gente tem uma música para cantar Amém. agora, amém. Glória a Só para Deus. finalizar, é uma música que traz ela é bem o que a Bíblia traz de bênçãos. Quando a gente abençoa, e fez muito sentido até com o que você fez agora, mas Ficou tímida, perdão. quando a gente abençoa a vida de alguém, essa música é simplesmente trazendo uma bênção. E é o que a gente, para finalizar, aí depois acabando a música, no meio da música, se já quiser saindo, mas é uma música para finalizar, para levar cada um levando a bênção para os lares. É isso. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê a paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Deus seja conosco.